Olá, damos as boas-vindas a você. Mais um Repensar que se inicia e hoje um livro bastante interessante, um pouco diferente do que comumente nós trazemos para a sua apreciação. Estamos aqui recebendo Alex Ribeiro do Prado. Ele nos traz o livro Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. É um livro para nós aqui que estamos acostumados a ver romances ou livros mediúnicos. É um livro um pouquinho diferenciado, você vai ver porque ele já vai explicar toda essa história que está por trás desse livro. Alex, seja muito bem-vindo, é um prazer, estou tendo o prazer de conhecê-lo e também de ver o livro em mãos, né? Ah, sim, fisicamente, né? Isso. Eu que agradeço, Marisilda, e agradeço muito você, telespectador, por essa oportunidade de falar diretamente com você de um livro que fisicamente já está aqui, ele já nasceu. Um livro que surgiu de um trabalho de pesquisa científica iniciado em 2007. São então, 12 anos. É um pouco diferente do que a gente costuma mostrar aqui, né? Geralmente a gente traz romances, até trazemos alguns livros científicos, mas sempre voltado para as coisas do psiquismo, né? Autoajuda, enfim, né? Você está falando, inclusive, Marisilda, de ser um livro um pouco diferente. E ele realmente, de fato, é muito diferente, no sentido de que, quando eu terminei de escrever esse livro, as grandes editoras comerciais diziam que não podiam publicá-lo, por mais que elas tivessem interesse, porque tinham questões espíritas. Fui bater nas portas das editoras espíritas e as mesmas diziam: lamentamos, mas esse livro tem coisas que não são espíritas. Aí eu dizia, mas quais coisas que não são espíritas? Ah, tem muita arte, tem muita poesia e tem muita ciência. Nossa, Bom, até que bati na porta da editora Chico Xavier e eles entenderam. E eu acho de verdade, Marisilda, que esse livro vai sacudir um pouquinho essa questão dos conceitos na comunidade espírita. Verdade. Que eu acho que é o momento, inclusive, da gente retomar a questão dos alicerces do espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Por que não falarmos de ciência? E de uma forma palatável. Eu não estou falando de ciência de uma forma técnica. Sim. Por mais que seja com exames nucleares, moleculares, em 3 dimensões, com raio-x e por aí vai. Pois é, mas se a gente lembrar de Leon Denis, ele tem um livro que fala de arte, não é? A beleza da arte, ou seja, o espiritismo fala de arte. Aliás, na doutrina tem. Teríamos que resgatar essa questão, a origem. Pois é, porque se a gente for estudar os livros da codificação, tem capítulos que falam de arte, da beleza, né? E principalmente correlacionando essa questão da sensibilidade de almas, né, com relação à arte, à criação, ao processo de criação. Pois é. E é o que é abordado aqui. Porque a pessoa, inclusive, que começa a me pedir para que eu fosse atrás de pesquisar uma obra de arte, dizendo da importância que teria essa pintura que estava na minha parede, na minha casa, e eu não sabia, não fazia a menor ideia de quem fosse. A pessoa que me deu essa obra, um grande ator brasileiro, Rui Afonso, ele que foi um dos fundadores do Teatro Brasileiro de Comédia, criador do Jograis de São Paulo, um grupo de repertório de poesia. Então, você percebe o universo da arte conspirando. Eu integrei esse grupo e todos os direitos dessa história do TBC e do Jograis de São Paulo estão comigo, que é do acervo do Rui Afonso, onde tinha essa pintura. E ele, no dia do aniversário dele, aniversário de nascimento, ele já falecido, coisa de 4 anos antes, 3 anos e pouco, quase 4 anos, ele começa a se comunicar comigo, por ser médium claro e audiente, pedindo para começar a pesquisa. E que eu iria ter um caminho muito difícil, mas que seria uma coisa linda e necessária. Então, mas você começou, você começou a pesquisa por conta da pintura, é isso? Sim, só porque eu não conseguia dormir. Eu deitava para dormir e vinha dizer que eu tinha que pesquisar a obra. Que eu levantasse até de madrugada. Certo. E que eu fosse pesquisar essa obra. Sem eu saber para quê, e por quê, e de quem era, e o que eu tinha a ver com isso, entendeu? Deve ser estranho, porque você fala, o que eu vou fazer, né? Eu perguntava o tempo inteiro. Qual é o projeto? Porque quando alguém te dá um projeto, alguma coisa para você pesquisar, mas que define o que é mais fácil. Muito mais fácil. E era uma das coisas que eu sentia muita necessidade.
É a questão, nós, enquanto encarnados, você sempre quer saber por quê, né? Isso, verdade. Se eu te peço alguma coisa, você vai me dizer, tudo bem, eu faço, mas por quê? quê? E não era diferente da minha conversa com eles, né? O tempo inteiro, dizendo, mas por quê? Eu tenho que pesquisar isso para quê? O que isso vai mudar a minha vida ou o que vai mudar a vida de alguém? Que tipo de pesquisa tem que fazer, né? Eu não fazia a menor ideia que eu teria que me enfiar dentro de laboratórios de física nuclear, laboratórios de química para fazer exames de pigmentos, fazer análises moleculares, ir parar na Espanha, porque isso acabou abrindo um leque de possibilidades. E depois de algumas reportagens importantes, como, por exemplo, do Estadão, da revista Época, isso acabou atravessando o oceano e foi chegar na Europa. E a Europa começou a querer também entrar no projeto e me oferecer, porque eu não teria condições nenhuma de pagar esses exames. Imagina. E, de repente, eu entro nesse universo, vou parar na Europa para fazer esses exames e absolutamente todos são positivos. Porque Modigliani é italiano. Italiano, de Livorno. Ah, Amedeo, né? Amedeo Clemente Modigliani. Ele assinava só Modigliani ou, quando muito, Amedeo Modigliani. Certo. Mas aí, tanto que você também fala que você vai aproveitar para comemorar 70 anos de TBC, é isso? Isso, exatamente, porque como eu te falei, aliás, eu trouxe aqui, tem o CD que eu produzi de poemas do Rui Afonso, foi para comemorar os 80 anos de vida dele. Certo. E foi lançado dentro do TBC. Como eu te falei, o TBC é um teatro que é um divisor de águas. Não existia nenhuma iniciativa profissional até então. Com a fundação do TBC, em 1948, é que se iniciou a profissionalização. É a partir dali que o teatro verdadeiramente acontece. Portanto, agora, 2018, 70 anos de TBC, e a história está toda comigo. E uma das personagens centrais é uma das fundadoras do TBC, por isso comemorou os 70 anos. Muito bom, mas nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse livro, sobre essa história, que é uma história intrigante até, né? Muito. Né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro Modigliani, Mistérios é um Toque de Amor. Estamos conversando com Alex Ribeiro do Prado. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, para continuarmos conhecendo um pouco dessa história, que é uma história bastante interessante e que traz conhecimentos de pessoas que trabalham e que fizeram algo de bom e que não se tem uma divulgação importante nesse sentido. Mas gostaríamos, antes de voltar a conversar com o Alex, demonstrar a você a nossa gratidão. A gratidão por você colaborar conosco para que nós tenhamos um pouco mais de qualidade para levar essa doutrina ou essa mensagem, ensinamentos, conhecimentos que são trazidos aqui para que você tenha, né, a facilidade de entender o que acontece no mundo da doutrina espírita, no mundo doutrinário de espiritismo e no mundo como um todo, né? Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Você que já é sócio, nossa gratidão, nosso agradecimento sincero pela sua ajuda. Para você que tem essa disposição, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Nós vamos sempre agradecer muito, nós somos eternamente gratos à sua colaboração, porque é a oportunidade também de nós aprendermos um pouco mais. Bom, Alex, você está trazendo aqui um livro... Tem aqui no seu a gente pode dizer um livro histórico, um livro... Ele é, sim, Marisilda, ele é histórico porque eu resgato, inclusive, essa questão do próprio teatro brasileiro, que a gente estava dizendo. Falo do início do século XX, da bela época, a efervescência cultural em Paris. Então ele é histórico e eu venho com dados históricos. Por que a gente tem tanta dificuldade de participar, ou de admirar, ou de conhecer as coisas da arte, né? O teatro, a pintura, enfim. Por que a gente reluta ainda? A gente sempre dá a desculpa de que é muito caro.
Pois Mas é. acho que não é só isso, né? Tem esse fator, sim. Eu sou ator, eu sou cantor, tenho faculdade de artes, belas artes Bom, a sua e voz tal. é voz de locutor, né? Voz Fiz bonita. faculdade de música e trabalho há muito tempo em rádio e aquela coisa Isso. toda. Então, esse universo eu conheço bem. Falta da parte do Estado investir no teatro, porque muitas pessoas vão ao teatro, primeiro dizem eu não gosto, e depois que vai pela primeira vez se encanta. Então está faltando o quê? Claro, popularizar não só o teatro, como as artes plásticas. Veja bem, quando acontecem exposições como dos impressionistas, as filas dobravam quarteirões. Por quê? Porque o Banco do Brasil abriu a exposição gratuitamente. Teve que abrir durante a madrugada. Então o povo está receptivo a isso. Está faltando que realmente haja políticas de incentivo, que os governos nas esferas municipais, estaduais e federais abracem essa causa. É assim que a gente vai conseguir mudar um país. Pois é. É a partir da sua história, é a partir do seu conhecimento, da sua cultura. A educação se faz assim. A educação, isso, porque o conhecimento te liberta mesmo, liberta, né? A verdade te liberta. É o que nós, dentro do Espiritismo, dizemos, né? Conheça-te a ti mesmo e você mesmo vai se libertar, você vai abrir fronteiras. Isso é fantástico. Eu às vezes sou um pouco pessimista no sentido de que quando nós não damos a oportunidade das pessoas terem conhecimento, é porque você quer dominar, né? Você não quer que elas sejam livres, que elas pensem por si. Porque elas se libertam. Elas se libertam. E esse é um problema. Como é que você depois controla pessoas livres? Livres. Isso e você não controla, você só compartilha, você convive. Exatamente. Que é o ideal, né, Alex? Seria assim, um mundo muito bom quando nós pudéssemos, ou eu acho que será um tempo, né? Vai acontecer isso, queiram ou não, né? Mas compartilhar os seus conhecimentos, compartilhar a sua arte, compartilhar a sua vida com o outro, né? Você sabe, Marisilda, nesse livro, uma das propostas é justamente isso que você está falando. Eu começo esse livro com uma pincelada só para tentar desenhar o que vem depois. E, na sequência, eu abro com um poema, uma versão reduzida de um poema de Fernando Pessoa, A Ode Marítima. E eu vou passeando, também, né? E eu vou passeando por outros poetas, contando essa história com outros poetas, para inclusive acabar também com esse estigma de que poesia é algo complicado, é difícil, cara, é só para intelectuais. Não é. Você que tiver a oportunidade de comprar esse livro, que aliás é outra coisa que eu fiz questão. Quando nós sentamos, eu e o Isoldino Rezende, que é o diretor da editora Chico Xavier, eu disse, Isoldino, eu quero fazer com papel, com qualidade fotográfica, porque tem ilustrações coloridas, é um livro com qualidade profissional. É um livro, vamos dizer assim, é um livro caro, mas ele não é caro, não é isso? Porque eu disse para ele, eu quero divulgar a doutrina em meios que não sejam da doutrina. Da doutrina. Também na doutrina, mas não só. Era uma das minhas preocupações, porque uma das coisas que eles me pediam era que esse livro fosse divulgado em todos os ambientes, que não ficasse restrito à doutrina espírita, porque os espíritas já conheciam muito do que estava sendo apresentado aqui. Diferentemente, é claro, porque aqui, sim, além de eu dizer, eu tenho os documentos. Eu provo, esse livro não é ficção. Ele é totalmente... pura realidade. Realidade. São fatos reais e amplamente documentado. E a gente conseguiu chegar a um livro com acabamento desse por R$ 35. É até uma grande sugestão para quem estiver pensando em presentear amigos, familiares. Para o Natal, agora que se aproxima, por R$ 35 você vai dar um livro com esse acabamento, com papel fotográfico e com uma história que não é doutrinária. Ela é uma história muito ampla, ela já começa com poesia, ela começa com uma narrativa, trazendo, resgatando história e fazendo você chegar às conclusões sobre a própria existência da vida. Porque, veja bem, eu não fui escolhido por acaso para iniciar esse trabalho e vir com as informações que eu estou trazendo aqui. Eu já estava num processo de vivência com essas pessoas que estão no plano espiritual
há séculos. E Você você vai entender por quê. Estava preparado, você estava sendo preparado para isso, tempo. Exato. não é? Exato. Que é uma coisa extraordinária da vida, né? Porque ela nos prepara para aquilo que nós precisamos fazer. Né? Sabe, teve um caso, e até foi bastante interessante, que um dia, imagina, depois de 12 anos, você trabalhando como um louco para poder realizar um projeto que você, inclusive, não sabia onde ia chegar. Isso. Um dia, dentro do Instituto de Química, uma das cientistas, a doutora Dalva Farias, ela percebeu que eu estava muito desanimado. E ela vira e fala assim para mim, por que essa cara, né? Eu disse, ai, Dalva, eu estou cansado demais, eu não sei nem aonde eu tenho que chegar com esse trabalho. Eu estou trabalhando. Ela disse assim para mim, rapaz, olhe um pouquinho para trás e você vai saber que você pode ir muito mais longe. Você não é mais o mesmo Alex de 2007. Pois é. Hoje você mudou muito. Tenta ver o quanto isso te fez um ser humano melhor, o quanto isso abriu seus horizontes e o que vai abrir ainda você continuando com esse projeto. Muito bom. O livro pode fazer isso também com outras tantas pessoas, não é mesmo? Claro, porque essa é a ideia. É isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o livro e sobre o lançamento do livro. Quando e onde. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Mistérios a um Toque de Amor. Estamos conversando com o seu autor, que é Alex Ribeiro do Prado. E agora a gente vai falar um pouco do lançamento desse livro para você que tem interesse poder participar. Bom, Alex, quando é que vai acontecer esse lançamento? Olha, Que você falou, eu fiquei encantada com esse lançamento, porque está muito bonito, né, pelo que você nos contou. Então, porque você veja, quando eu comecei o projeto, eu não sabia por onde eu teria que trilhar um caminho para chegar a algumas respostas. E foram 12 anos e as coisas foram acontecendo, cientistas foram se aproximando e, de repente, eu realizei grandes exames, importantes exames, para poder confirmar toda essa história que a espiritualidade estava passando e que eu dizia, como é que eu conseguia? Não sei. E aí eu tinha o livro na mão. Como é que eu vou fazer para divulgar esse livro? Como é que eu vou fazer para que as pessoas tenham acesso a esse livro? As coisas continuaram sendo preparadas sem que a gente soubesse. Um empresário que trabalho com ele há algum tempo, sabendo do livro, o Fernando Ávila, que é dono do buffet Del Orso, tem 3 unidades, ele disse, olha, te interessa lançar o seu livro na minha unidade, no meu buffet de Moema? Eu disse, claro, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou lhe oferecendo e vou lhe oferecer um petit comité, um coquetel simples, mas vou te oferecer um coquetel para poder brindar o sucesso desse livro, que eu tenho certeza que será, e receber os seus amigos, as pessoas que tiverem interesse em compartilhar desses conhecimentos. De repente vem uma outra empresa, a Bravo Café, e diz, e nós vamos oferecer o café e um brinde para as pessoas. Oh, que maravilha, né? E daí um amigo, o músico, diz, e eu vou receber seus convidados com uma performance com violinos e músicas populares, tanto internacionais quanto nacionais, e vou receber essas pessoas, que é o Carlos Tchanan. Uma atriz vira e diz, você vai dizer alguma coisa de poesia? Eu falei, sim, eu quero agradecer a presença de todos, dizendo um pouco de Fernando Pessoa, que é o que abre o livro. Abre o livro. Ela diz, pois então nós vamos fazer algumas poesias, umas poucas poesias, 2 ou 3, e nós vamos também cantar poesias, para dizer para as pessoas, muito obrigado pela presença. Nisso já vira um amigo meu... Você já virou uma festa, né? Uma festa, não, mas vai ser uma festa, porque inclusive pessoas do meio de reportagens, a Liz e o Tumi vão fazer as fotos, o Ronaldo da Haas Eventos vai fazer o clipe, virou uma festa. Uma festa. Uma festa e eu estou dizendo que é um momento mágico. É um momento mágico para brindar esse trabalho de uma equipe espiritual enorme, que as pessoas vão ter acesso, vão saber, e que está aqui resumida num livro com uma parte pequena dessa história toda, porque não caberia, e é isso que eu gostaria até de pedir um espaço, Marisilda, porque como é um livro, e eu disse há pouco, que é com fatos reais,
E não caberia no livro, esse livro seria de que tamanho? Sim. O que eu fiz? Eu resumi a história, aliás, muito bem resumida por um preparador de originais, o Mário Lucena, que agradeço muito, e fizemos o quê? Criamos um site. Nesse site, que eu tenho um espaço gigantesco, as pessoas que tiverem interesse em laudos científicos, tenho lá. Quiserem documentos, tenho lá. Quiserem fotos, tenho lá. As referências bibliográficas, eu tenho todas lá. Então, vai ficar muito fácil da pessoa ler, entender, e se tiver alguma dúvida ou curiosidade, ela vai entrar no site. Posso divulgar o endereço? Pode. O endereço é www.modigliani, que na realidade se escreve modigliani.arte, com temudo.br. modigliani.arte.br. Já está ativo, inclusive, o telespectador hoje mesmo já pode acessar. Maravilha. Que dia que vai acontecer esse lançamento? Esse lançamento vai acontecer no Buffet del Orso, como eu já disse, no Espaço Moema, na rua Tuim, 1041, dia 5 de dezembro, a partir das 19 horas. Com tudo isso que a gente está dizendo. E, aliás, as pessoas vão estar recebendo também um marcador de texto, que eu vou estar oferecendo para todos como um brinde. As pessoas que adquirirem mais que 2 exemplares, eu vou também oferecer como brinde este CD do Rui Afonso, onde ele fala suas poesias, diz suas poesias, uma coletânea dos seus 8 livros de poesias que ele publicou em vida. Maravilha, é uma festa boa no meio da semana, assim, para acalmar a semana, não é? E eu acho que vai ser uma coisa realmente de uma confraternização, de uma primeira etapa. E eu posso te garantir que é uma primeira etapa, Marisilda, porque eu já iniciei escrevendo o segundo livro. O segundo livro já iniciou. E eu dizia, como vou começar um segundo livro se eu não publiquei nem o primeiro? Você já passou da hora de começar o segundo livro. E eu já comecei o segundo livro. Então, mas aí, esse segundo livro é também a partir das pesquisas. A partir das pesquisas. Certo. A partir das pesquisas, porque para quem ler aqui, vai saber que eu ainda tenho um longo caminho a percorrer ainda. Tá. E já soube que são 3 livros. É uma trilogia em cima dessa história. Esse é o primeiro deles. Ele está bem bonito, ficou bem bonito, né? Olha, o título foi sugerido pela espiritualidade. Certo. Inclusive, algumas pessoas diziam, mas é um nome muito grande. E eu dizia, como é que eu vou mudar? Se isso já foi sugerido pela... mas algumas editoras, até a própria editora Chico Xavier, e quem apresentou o livro, que foi o José Reis Chaves, apresentador conheço muito daqui ele. da casa, ele um dizia, é um título longo, e eu dizia, não posso mudar. Só quando foi feita a revisão, inclusive por 2 grandes amigos lá da editora, o Jardel e a Magda Thiago, e que eles chegaram para os diretores da editora e disseram, esse título não pode mudar em hipótese alguma. Ótimo, muito bom, né? A partir daí a coisa ficou. Muito bom. Bom, Alex, eu acho que só agradecer a sua participação, a sua, né? Eu acho que é um livro interessante para nós começarmos a desenvolver, né, esse efetivo disposição de conhecer a história da humanidade, a nossa história, a história que traz para nós conhecimentos importantes, né? Eu acho que é isso. Aqui pode, nesse primeiro momento, as pessoas imaginarem que talvez, como fala também de ciência e coisa e tal, que possa ser um livro difícil. Não é um livro difícil, é um livro, inclusive, que inspira muitas pessoas, tem exemplos de vida aqui, num romance muito legal, com muita arte, com muita poesia. O que, na realidade, esse livro apresenta é uma história com arte. E principalmente com fatos reais. E principalmente... que eu acho que é um dos fatores, é divulgar a doutrina espírita fora do meio espírita. E de uma forma em que, se você quiser questionar qualquer fato que eu estou narrando, você tem acesso ao site que você pode constatar que não é achismo, como, aliás, o espiritismo não é achismo, por mais que alguns ainda insistem em dizer que são... valores que a gente tem do achismo, né? Sim.
eu acho que vai ajudar muito a doutrina espírita, principalmente fora do meio espírita. Muito bom. Só agradeço. Eu e quando agradeço. tiver o segundo, você volta, né? Porque Não aí agora dúvida. nós temos que mostrar todas. Ainda mais com a recepção que eu tive aqui, com esse seu carinho, essa sua atenção de Thaís. Olha, só posso dizer muito obrigado. Nós é que agradecemos. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro na semana que vem e eu espero você. Até lá.